Nas entranhas da Mata Atlântica, onde a luz da lua mal toca o chão da floresta, o silêncio nunca é absoluto. Há uma presença antiga que observa entre as folhagens, um espírito que não pertence nem ao mundo dos vivos, nem ao dos mortos. Um assobio agudo, penetrante, que não tem direção certa. Ele ecoa de todos os lados simultaneamente, desorientando o viajante, fazendo com que a bússola da sanidade gire descontrolada. Os caboclos mais velhos trancam suas janelas. Eles sabem que não é o vento, é o Saci Pererê. Mas esqueça a imagem infantil dos livros escolares. A entidade que ronda estas terras carrega um peso muito mais sinistro. Ele surge como uma anomalia física, um menino negro de uma perna só, desafiando a gravidade e a lógica. Sua mobilidade não é prejudicada, mas sim sobrenaturalmente ampliada por um equilíbrio que zomba da natureza. O brilho vermelho na escuridão não é um olho, mas o fornilho de seu pito de barro. A fumaça que ele exala carrega o cheiro de enxofre e madeira queimada, um incenso tóxico que entorpece a vontade de suas vítimas. E sobre sua cabeça, a fante de seu verdadeiro poder, a carapuça vermelha. Dizem que ali reside o pacto com o desconhecido, um artefato que lhe confere domínio sobre as sombras e a capacidade de desaparecer num piscar de olhos. Sua malícia começa sutil. No pasto, os cavalos amanhecem exaustos, suados, com suas crinas trançadas em nós complexos e inquebráveis. O Saci os monta a noite adentro, galopando até a exaustão da alma animal. Dentro de casa, a ordem se desfaz. O leite azeda no instante em que toca o balde. O sal se mistura ao açúcar. Objetos de valor sentimental desaparecem para nunca mais serem vistos. É a tortura psicológica do cotidiano. Mas o verdadeiro terror se manifesta no redemoinho. Quando folhas secas e poeira se levantam em uma espiral furiosa num dia sem vento, saiba, ele está se movendo. O redemoinho não é o transporte, é a sua própria essência caótica manifestada. O segredo sombrio que poucos ousam sussurrar é que o Saci não busca apenas diversão. Ele é um guardião vingativo, uma resposta violenta da mata contra a invasão humana. Suas brincadeiras são avisos, seus danos, punições. Há quem diga que sua figura manca é uma cicatriz da história, um eco de dores passadas transformado em poder espectral. Ele é o oprimido que se tornou o opressor do desconhecido, rindo na face do medo. Para deter tal força, a tradição exige astúcia, não força. Uma peneira emborcada no meio do redemoinho, um rosário de capim, uma garrafa escura com uma cruz riscada na rolha. Armadilhas para o intangível. Capturá-lo exige sangue frio. Diz a lenda que, se aprisionado na garrafa, ele perde a carapuça e, com ela, sua invencibilidade. Ali dentro, o demônio da floresta se torna um escravo dos desejos humanos. Mas cuidado com o que se pede. O Saci negocia, oferece ouro, oferece segredos perdidos. Porém, cada presente seu vem envenenado com ironia. A liberdade dele custa sempre mais do que o captor está disposto a pagar. E quando ele escapa, e ele sempre escapa, o assobio volta mais alto, mais perto. O segredo do menino de uma perna só é que ele é eterno, e a escuridão é o seu recreio infinito. A metamorfose começa no silêncio da mata, rompido apenas por um assobio melancólico que não pertence a este mundo. Antes de ser o menino do gorro vermelho, o Saci era o medo ancestral, materializado no canto do pássaro sem fim, o tapera na évia. A ornitologia explica o pássaro, mas o imaginário caboclo rejeitou a biologia. Acreditava-se que a ave era apenas uma casca, um receptáculo temporário para uma entidade que aguardava o momento da carne. Nas raízes indígenas tupi, ele era Iaci-Aterê. Originalmente possuía 2 pernas e protegia a caça, mas a colônia exigia monstros, não guardiões.
A história o mutilou, arrancando-lhe um membro para torná-lo imperfeito. Essa amputação simbólica representa a fratura entre o homem e a natureza. O saci de uma perna só não caminha, ele salta sobre a lógica humana, uma aberração física que desafia a gravidade e a ordem natural. O sincretismo com a cultura africana foi o catalisador final. Aos escravizados, ele pediu emprestado a cor da pele, o pito de barro e a malícia de Exu, transformando-se de espírito da floresta em entidade doméstica. O barrete vermelho, ou píleus dos libertos romanos, foi a coroa dada pelo europeu. Não é apenas um chapéu, é a fonte de seu poder mágico, um útero externo que concentra sua vitalidade demoníaca. Jesuítas do século XVIII, aterrorizados pelos ruídos da mata, o catalogaram nos manuais de demonologia. Para a Igreja, o saci deixou de ser lenda para ser um demônio menor, um agente do caos enviado para atormentar os cristãos. O ciclo de vida desta entidade é uma zombaria da criação divina. Diz a lenda que ele não nasce de mulher, mas choca dentro do gomo do bambu por 7 anos, alimentando-se da seiva e do escuro. Quando o bambu estala, a metamorfose se completa. O pássaro morre definitivamente. O menino demônio rompe a fibra vegetal, pronto para viver outros 7 anos de pura anarquia. Há um detalhe grotesco, frequentemente esquecido: as palmas das mãos furadas. Uma estigmatização folclórica que o impede de segurar moedas ou crucifixos, condenando-o a deixar cair tudo o que toca. Sua locomoção é o redemoinho. Ele não viaja pelo vento, ele se torna o vento. O saci é a entropia física, a poeira que cega e desorienta o viajante solitário. A transição de pássaro para demônio trouxe a crueldade. Ele trança as crinas dos cavalos não por estética, mas para exauri-los, galopando a noite inteira em montarias invisíveis até a exaustão animal. Ele azeda o leite, esconde as ferramentas, apaga o fogo. O saci é a explicação sobrenatural para o infortúnio diário, o bode expiatório para os pequenos desastres da vida rural. Mas o demônio pode ser aprisionado. A peneira e a garrafa cruzada são a tecnologia mágica do caboclo. Prender o saci é domar o caos, engarrafar o pesadelo para submetê-lo à vontade humana. De pássaro melancólico a demônio travesso, a metamorfose do saci é a história da resistência cultural. Ele é o espírito que se recusa a ser civilizado, rindo com um cachimbo na boca, enquanto o mundo tenta explicá-lo. O fenômeno do redemoinho na cultura rural brasileira transcende a meteorologia. É a manifestação física da travessia entre mundos. Quando a poeira se levanta em espiral, não é apenas vento, é a assinatura cinética do saci. Dentro do vórtice, a física se dobra. O saci utiliza a força centrífuga para se tornar invisível, ocultando sua deformidade e sua presença predatória dos olhos humanos destreinados. A sabedoria popular, no entanto, desenvolveu uma contramedida ritualística, a peneira de cruzeta, um objeto doméstico transformado em armadilha mística, capaz de romper a barreira do ventre. Ao capturar a entidade, o caos cessa instantaneamente. O que resta sobre a malha de taquara não é o vento, mas o menino, despido de sua velocidade e vulnerável pela primeira vez. O confinamento exige vidro escuro e uma rolha marcada com uma cruz. A garrafa torna-se uma prisão hermética, onde o saci é reduzido a uma fumaça densa e consciente, aguardando um deslize do captor. Mas o verdadeiro eixo de poder não reside na garrafa, e sim na carapuça vermelha. Este gorro não é mero adorno, é a fonte externa de sua magia e, paradoxalmente, seu calcanhar de Aquiles. A lenda sugere que a carapuça é tecida com fios embebidos em sangue e ervas proibidas. Quem a possui controla o saci, forçando a entidade a conceder desejos e realizar tarefas impossíveis. Contudo, o segredo sombrio que muitos ignoram é o preço dessa servidão. O saci não serve por lealdade, mas por uma coerção mágica que alimenta um ódio profundo contra seu mestre.
Os desejos concedidos pelo portador da carapuça frequentemente carregam ironias cruéis. Ouro que vira carvão, colheitas abundantes que apodrecem no dia seguinte. A trapaça é a linguagem nativa do saci. O cachimbo de barro, o pito, atua como um catalisador. A fumaça que ele exala não se dissipa, ela forma ilusões, confundindo os viajantes e escondendo os objetos que ele rouba por capricho. No ambiente doméstico, seu poder se manifesta na desordem sutil. O leite azeda, o feijão queima e as tranças nas crinas dos cavalos aparecem como assinaturas noturnas de sua visita. Essas tranças não são decorativas, são nós de feitiçaria. Desfazê-las sem o ritual adequado convida a má sorte e atrai a atenção persistente da entidade para a família. A devolução da carapuça é o único meio de encerrar o contrato. Mas o saci, uma vez livre, raramente perdoa. A liberdade dele é geralmente o prelúdio da desgraça do antigo mestre. Assim o ciclo se fecha. O menino de uma perna só recupera seu gorro, e com ele a capacidade de gerar o redemoinho novamente, partindo para atormentar a próxima vítima. Ele desaparece na mata, deixando para trás apenas o cheiro de enxofre e o som de uma risada que o vento carrega por quilômetros. O mito permanece vivo, alimentado pelo medo e pelo respeito ao desconhecido. Capítulo 4. Travessuras domésticas ou malícia pura. O que começa como um mero incômodo no folclore brasileiro esconde uma camada de terror psicológico raramente discutida. O Saci Pererê não entra em sua casa apenas para brincar. Ele invade o santuário do lar para desestabilizar a sanidade dos moradores. A mitologia popular suaviza seus atos chamando-os de travessuras, esconder dedais, sumir com chaves ou trocar o sal pelo açúcar. Mas sob a lente analítica, esses atos são uma forma primitiva de gaslighting. O objetivo não é o objeto perdido, mas a confusão mental da vítima. A presença olfativa é o primeiro sinal de invasão. Antes de ser visto, o saci é sentido. O cheiro acre de tabaco de rolo barato permeia o ambiente, um sinal de que uma entidade anacrônica está observando, fumando seu pito de barro enquanto se alimenta da frustração humana. Na cozinha, o domínio do fogo e dos alimentos revela sua natureza elementar corrompida. Ele queima o feijão que estava sob vigilância constante e azeda o leite fresco em segundos. Isso sugere uma manipulação da termodinâmica e da biologia, muito além da capacidade de um simples menino travesso. Fora de casa, a malícia se estende aos animais. Cavalos amanhecem exaustos, com tranças complexas e impossíveis em suas crinas. O saci os monta a noite inteira em galopes frenéticos. Isso demonstra um domínio parasitário sobre a natureza. Ele drena a vitalidade de outros seres para seu próprio entretenimento. O fenômeno do redemoinho é sua assinatura física. Não é apenas vento, é um portal. Relatos indicam que o saci viaja no centro de pequenos tornados de poeira e folhas secas, uma manifestação de caos controlado, que pode levantar telhas e cegar quem se aproxima. Existe um ritual específico para capturá-lo, uma peneira lançada sobre o redemoinho e uma garrafa de vidro com uma cruz riscada na rolha. Mas aqui reside o segredo sombrio. Quem realmente prende quem? A obsessão em capturar o saci muitas vezes leva o caçador à loucura. Dentro da garrafa, a lenda diz que ele se comporta, mas analise a imagem. Uma entidade primordial, comprimida em vidro, observando seus captores com olhos vermelhos e imortais. É uma bomba-relógio sobrenatural mantida na prateleira da sala. A carapuça vermelha não é apenas um acessório, é a fonte de seu poder e possivelmente uma relíquia de antigas práticas de feitiçaria europeia sincretizada. Sem ela, ele perde a potência, tornando-se escravo de quem a possui. Uma metáfora clara para o controle do caos. O assobio do saci é descrito como perfurante e onidirecional. Você nunca sabe de onde vem.
Essa tática de desorientação auditiva é usada em guerra psicológica para induzir pânico e paranoia, impedindo que a vítima encontre um local seguro. Ele apaga lampiões e velas, mergulhando a casa na escuridão total. Nesse breu, a brasa de seu cachimbo flutua como um olho único e malévolo. O medo do escuro é amplificado pela certeza de que não se está sozinho. A característica de ter uma perna só não o torna vulnerável. Pelo contrário, desafia a física. Ele se move com uma agilidade que zomba da simetria biológica humana, sugerindo que sua forma física é apenas uma projeção zombeteira, não uma limitação anatômica. Ao derrubar brasas do fogão ou espalhar cinzas, o Saci flerta com um incêndio real. A linha entre a travessura e a tragédia é tênue. Quantas casas rurais queimaram misteriosamente, cujas causas foram atribuídas a acidentes, mas carregavam a marca do pererê? Ele representa a entropia doméstica, a desordem que surge espontaneamente. Aceitar o Saci é aceitar que não temos controle total sobre nosso ambiente. Ele é o Unheimlich, o estranho familiar, que transforma o conforto do lar em um campo minado. Travessura ou malícia, a distinção é irrelevante para a vítima. O Saci Pererê é o lembrete constante de que, nas sombras do Brasil rural, algo antigo e zombeteiro observa, ri e espera o momento certo para puxar o tapete debaixo de nossos pés. Entre todas as características que compõem a morfologia do Saci, nenhuma é tão visceral quanto a ausência de sua perna direita. Não se trata apenas de uma deficiência física, mas de um símbolo gravado na psique do folclore brasileiro. A perna única não o torna mais lento, pelo contrário, confere-lhe uma agilidade sobrenatural que desafia a física e a anatomia humana. Mas como o Saci perdeu o membro? A resposta varia conforme a região e a crueldade da narrativa escolhida. Para os historiadores do mito, essa amputação é o ponto de divergência onde a lenda deixa de ser uma fábula infantil e entra no terreno do horror histórico e do sincretismo doloroso. A teoria mais antiga remonta às raízes guarani e ao Yaci-Yaterê. Originalmente, essa entidade possuía 2 pernas e nenhum gorro. A transição para a figura unípede sugere uma corrupção do mito original, uma mutilação simbólica imposta pela chegada de novas culturas que demonizaram os espíritos da floresta. Com a influência africana e o peso da escravidão, a lenda ganha contornos de tragédia real. Há relatos orais que sugerem que o Saci é o espírito de um menino escravizado que, após falhar na guarda das fazendas, foi submetido ao suplício do tronco e teve a perna presa em grilhões até a gangrena, ou pior, decepada como punição exemplar. Nessa versão sombria, o Saci não nasce monstro. Ele é forjado na dor. A perna perdida é o preço de sua liberdade. Ao morrer ou escapar, ele transcende a condição humana, retornando não para se vingar com violência, mas para atormentar seus antigos senhores com o caos, rindo da ordem que tentaram lhe impor. Outra vertente, ligada à capoeira, propõe que o Saci perdeu a perna em um combate mortal. Ele seria um capoeirista exímio que, mesmo mutilado por um oponente ou pela polícia imperial, continuou a lutar, desenvolvendo um estilo giratório que se tornaria a base do seu famoso redemoinho. O redemoinho, portanto, não é apenas um fenômeno meteorológico, mas a manifestação física do equilíbrio impossível. Ao girar em alta velocidade sobre um único eixo, o Saci gera uma força centrífuga que lhe permite se mover invisivelmente, compensando a falta de apoio estático com o movimento perpétuo. Existe também a lenda do caçador e a armadilha. Conta-se que o Saci, em sua forma original, caiu em uma arapuca de ferro deixada por caçadores cruéis. Para sobreviver e voltar à mata, ele mesmo teria roído ou cortado o próprio membro, um ato de sacrifício definitivo pela autonomia. Esse ato de autolibertação transforma a perna perdida em um troféu de resistência. O Saci manca para nos lembrar que ele sobreviveu ao que deveria tê-lo matado. O cachimbo que fuma incessantemente pode ser visto como um analgésico eterno para uma dor fantasma que nunca cessa.
Curiosamente, o folclore mundial está repleto de entidades de uma perna só, como o Patasola nos Andes ou o Nasnas no Oriente Médio. Isso sugere um arquétipo universal do incompleto, o ser que vive no limiar entre o mundo humano, bípede, e o mundo espiritual, flutuante ou disforme. A psicologia por trás do mito aponta que a travessura do Saci é uma supercompensação. Ele esconde objetos, dedais, chaves, moedas, porque ele próprio perdeu algo valioso. Ele impõe a perda aos outros para compartilhar, momentaneamente, sua própria incompletude. Nas zonas rurais, encontrar pegadas de um pé só ao redor do galinheiro não era apenas sinal de roubo, mas um presságio. Significava que a barreira entre o doméstico e o selvagem havia sido rompida por alguém que não respeita cercas nem trancas. Há quem diga que dentro do redemoinho, a perna perdida reaparece, feita de vento e poeira. Que o Saci só é deficiente aos olhos estáticos dos homens, mas completo em sua própria natureza elementar. O segredo da perna perdida, no fim, é o segredo da adaptação. O Saci ensina que a falta não é o fim da potência. Ele é a entidade mais rápida da floresta, não apesar de ter uma perna só, mas talvez, misteriosamente, por causa disso. Ele permanece o guardião imperfeito das matas. Um lembrete constante de que a história do Brasil é feita de cortes, perdas e cicatrizes, mas que o espírito que habita essa terra continua a dançar, a pular e a rir, inabalável. Muitos acreditam que o folclore é estático, uma peça de museu empoeirada destinada aos livros infantis. Contudo, o Saci Pererê desafia essa noção com uma vitalidade perturbadora. Ele não é apenas uma lenda rural, é uma entidade que evolui, um espírito de caos que se recusa a ser esquecido, manifestando-se no assobio agudo que corta o silêncio da mata e arrepia a espinha dos céticos. A ciência tenta explicar os redemoinhos de poeira como fenômenos meteorológicos, choques térmicos em dias secos. Mas para o caboclo, para o homem da terra que sente a mudança na pressão do ar, o redemoinho é a materialização física do Saci. É o momento exato em que o invisível se torna visível, uma dança frenética de folhas e terra que esconde em seu epicentro o menino de uma perna só. O terror que ele impõe não é o do monstro que devora, mas o do trapaceiro que desestabiliza a sanidade. Objetos desaparecem de lugares óbvios, o leite azeda instantaneamente, o feijão queima sem fogo alto. São pequenas sabotagens domésticas que, acumuladas, sugerem uma presença onipresente dentro da própria casa, violando a segurança do lar. Existe, no entanto, um método para conter esse caos: a armadilha da peneira e da garrafa, um ritual que mistura precisão e fé. Disse-se que ao capturar o Saci sobre uma peneira de cruzeta e prendê-lo numa garrafa escura, o captor ganha controle sobre o sobrenatural. Mas a questão permanece: quem realmente está preso? O espírito na garrafa ou o homem que agora vive vigiando uma rolha? A iconografia do Saci carrega um peso histórico denso. O gorro vermelho, a carapuça, não é mero adorno. É a fonte de seu poder mágico, um artefato de desejo e perigo. Perder a carapuça é perder a liberdade, tornando-se escravo de quem a detém. É uma inversão cruel e irônica das dinâmicas de poder do Brasil colonial, onde o escravizado agora detém o poder místico, a menos que seja roubado novamente. Monteiro Lobato suavizou sua imagem, transformando-o em um traquina inofensivo para o público infantil. Mas as raízes orais contam uma história diferente. O Saci original, derivado do Iaci-Aterê indígena e sincretizado com os mitos africanos, era um protetor da floresta, que podia ser malévolo e vingativo, punindo aqueles que entravam na mata sem respeito. Os caçadores são seus alvos prediletos. O Saci desorienta as bússolas, faz caminhos familiares se tornarem labirintos e dá nós impossíveis nas crinas dos cavalos durante a noite. Essas tranças de fada não são apenas nós, são assinaturas, marcando o território e lembrando ao homem que na escuridão da fazenda ele não é o dono. Mas o Saci não morreu com a urbanização. Ele migrou.
Relatos modernos colocam a entidade nas periferias das grandes cidades, nos becos onde o vento faz curvas estranhas e nas construções abandonadas. Ele se adaptou ao concreto, trocando a mata virgem pelos terrenos baldios, provando que o arquétipo do trickster sobrevive a qualquer mudança de cenário. A resistência cultural se cristalizou na oficialização do Dia do Saci, em 31 de outubro, numa batalha direta contra o Halloween importado. Não é apenas uma data no calendário, é um ato político de preservação da identidade nacional, reafirmando que os monstros brasileiros têm mais a ver com a nossa psique do que as bruxas e abóboras do hemisfério norte. A Sociedade dos Observadores de Saci, criada em São Luís do Paraitinga, não é uma piada. É um grupo dedicado a catalogar, preservar e difundir a oralidade. Eles tratam os avistamentos com a seriedade de documentaristas, criando uma taxonomia para o inexplicável e garantindo que as gerações futuras saibam identificar os sinais da passagem do perneta. O segredo sombrio do menino de uma perna só reside na sua origem. Algumas vertentes do mito sugerem que o Saci é a alma inquieta de um curumim ou de um escravizado que perdeu a perna em busca de liberdade. Seu riso constante não seria de alegria, mas de escárnio, uma zombaria eterna contra o sofrimento que ele transcendeu ao se tornar encantado. Nos taquaréis, onde o bambu range com o vento, dizem que o Saci nasce. Ele brota do gomo do bambu, uma gestação vegetal que dura 7 anos. Essa conexão íntima com a flora reforça que ele não é humano. É uma extensão da biologia da mata, uma força da natureza vestida de menino. Tentar matar o Saci é um exercício de futilidade. Como se mata o vento? Como se assassina uma ideia? Ele pode ser preso, enganado ou apaziguado com fumo e cachaça, mas sua essência é imortal. Enquanto houver uma encruzilhada e um vento forte, a possibilidade de sua existência persiste. Filosoficamente, o Saci representa o imponderável, o erro no sistema, o grão de areia na engrenagem da lógica cartesiana. Ele é necessário. Sem o Saci, a vida seria previsível, estéril e linear. Ele traz a desordem criativa, que nos obriga a estar sempre alertas, sempre olhando por cima do ombro. O Saci não morreu porque o Brasil é, em sua essência, um terreno fértil para o realismo mágico. Ele vive nas entrelinhas das nossas histórias, no sumiço das chaves, no assobio do vento. Ele é o guardião da nossa capacidade de imaginar o impossível. E enquanto contarmos sua história, ele continuará pulando, invisível, ao nosso lado.